Olá, meus amigos, tudo bem? Quem fala é o Maximiliano Sena. Outro dia eu fiz um questionamento no meu Instagram para que os meus amigos apresentassem as principais dúvidas sobre concursos públicos. E eu queria tratar com vocês hoje sobre concurso público. Ao longo da minha vida eu já fiz cerca de 15 concursos públicos e adquiri alguma experiência que eu gostaria de compartilhar, né, com vocês. Vida de concurseiro não é fácil, né, gente? É muita abnegação, é muito sofrimento, muitas incertezas muitas vezes, mas eu só queria dizer para vocês que vale a pena. Hoje eu sou procurador do trabalho, do Ministério Público do Trabalho, mas já fiz muitos concursos, né? Exerço o cargo atual desde 2010. No mês de outubro eu vou completar 10 anos como procurador do trabalho e sou muito satisfeito com essa função. Tem uma repercussão social muito interessante. É muito gratificante exercer essa função. Mas eu queria dar uma primeira dica para vocês de muitas que eu pretendo dar. Eu tenho alguns questionamentos que eu anotei de alguns amigos e as pessoas perguntam normalmente sobre como era o meu ritmo de estudo, quantas horas eu estudava por dia, qual era o meu esquema, a minha estratégia de estudo. A primeira dica que eu queria dar para vocês, eu pretendo falar em outros vídeos mais curtos, para não ficar muito cansativo, mas a primeira dica que eu queria dar para vocês é tentarem estudar todos os dias. Muito mais importante do que estudar longas horas por dia é tentar estudar todos os dias, é criar o hábito do estudo. Eu tinha uma rotina bem pesada, eu não vivia só para estudar. Só para vocês terem uma ideia, eu cheguei a trabalhar 12 horas por dia. Eu cheguei a trabalhar 8 horas na promotoria de justiça. Na época em que eu cursava direito, eu era oficial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, era oficial da promotoria, e eu cheguei a trabalhar 8 horas, mais 4 como monitor na faculdade. Então, cheguei a trabalhar 12 horas por um período, além das 3 horas e meia na faculdade, né? E os períodos ali em que eu tinha que me locomover para o trabalho, para a faculdade, para casa e etc. Então era uma rotina bem puxada. Mas eu procurava estudar, ter contato diário com os estudos. E qual é a dica que eu dou para vocês? Se você dispuser de 30 minutos, estude os 30 minutos, não tem problema. A partir daí você vai aumentando esse período de estudo para 1 hora, 1 hora e meia, 2. Mas eu queria fazer uma comparação com a parte da Bíblia, que é a oferta da viúva pobre. Tem uma determinada passagem em que uma viúva pobre, ela deposita no gasofilácio, acho que umas 2 ou 3 moedinhas que acho que hoje poderiam equivaler a centavos. E aí Jesus fala que aquelas moedinhas dela valiam mais do que muito dinheiro que pessoas mais abastadas colocaram ali no gasofilácio, porque ela deu tudo o que ela tinha. Então, o que eu queria dizer para vocês? Deem tudo o que vocês tiverem. Se você dispuser de 30, estude 30 minutos por dia. Mas se você dispuser de mais, dê mais. E o interessante é estabelecer metas factíveis. Não adianta você estabelecer meta do tipo, eu vou estudar 5 horas por dia, 10 horas por dia. Porque isso vai acabar esfriando, te desmotivando ao invés de motivar. Porque como vai ser uma meta muito pesada, você não vai conseguir manter. Então você vai desanimar. Então é interessante você dar tudo que você tiver em termos de tempo. Então estabeleça metas mais leves, mas que sejam tudo que você tiver e que sejam metas factíveis.
Então, muito mais importante do que estudar longas horas é ter contato diário com os estudos. Eu fiz uma pesquisa também no Instagram, se os meus amigos estudavam por prazer ou por necessidade. Alguns colocaram lá, ficou quase meio a meio. Alguns por prazer, outros por necessidade. O estudo ele não pode ser um peso, porque se for um peso, não vai fluir. Então, você tem que começar a desenvolver uma atitude mental favorável ao estudo. Comece a ter um momento a sós, refletindo nos benefícios, na importância, e busque uma atitude mental positiva em relação aos estudos, porque do contrário não vai fluir, tá? Então, sonhar ajuda muito. Eu sempre digo o seguinte, que os sonhos, eles impulsionam o trabalho, e por meio do trabalho, os sonhos são realizados. Então, busque uma atitude mental positiva. Estude todos os dias, tire ali o domingo, pelo menos, ou um dia por semana, para relaxar, mas estude, tenha contato diário. Então, a primeira dica que eu queria dar para vocês é essa: contato diário com os livros. Tem uma coisa pode parecer engraçada, eu já até falei para os meus alunos em sala de aula. Quando eu estava no primeiro período da faculdade, eu comecei a ter dificuldade com economia. E a minha primeira nota foi muito ruim. Na época eu não tinha condição de comprar livro. Eu tirei muitas cópias dos livros porque eu não tinha dinheiro para comprar livro. E aí eu tirei cópia integral do livro de economia. E pode parecer engraçado, o que eu fiz? Eu peguei o livro na época, né, por exemplo, esse livro aqui. Aí eu abri o livro assim, comecei a passar a mão no livro. É engraçado falar. Comecei a ler o sumário, aquelas considerações iniciais, e comecei a ter um carinho com aquele livro, com aquela disciplina. Eu comecei a buscar uma atitude mental positiva. Porque se mentalmente você já diz, eu não gosto dessa matéria, nunca vou aprender, já trava. Se você entender que estudar é pesado, que é complicado, que você não vai conseguir, não vai fluir. Então, começa a buscar uma atitude mental positiva. Aí eu comecei a ler aquele livro com todo cuidado, né, manifestando assim, carinho, interesse por economia. E no final eu comecei a estudar com mais calma, com mais cuidado, abrir a minha mente, meu coração para aquela disciplina. E o resultado foi que eu tive boas notas depois, consegui passar tranquilamente com a professora Miriam, que hoje é minha colega, né? Tenho a honra de ser colega dela, professor lá na Fadivale. Então, a minha primeira dica é essa: tenha uma atitude mental positiva, procure desenvolver o gosto pelos estudos, estude todos os dias, ainda que pouco, né? A disciplina ela é mais importante do que a genialidade. Eu acho que as pessoas disciplinadas, elas vão vencer mais do que aquelas que são verdadeiros gênios, porque a pessoa que confia na sua genialidade, ela acaba não tendo disciplina. Mas eu gosto muito da pessoa esforçada, dedicada, disciplinada. Eu acho que essa tem uma chance maior de vencer. Então, essa é a minha primeira dica. Depois eu gostaria de compartilhar algumas coisas, né? Algumas experiências que eu tive, né? Passei muitos concursos depois, né? Depois de um tempo, eu passei uns 5, 6 ou 7 concursos, mas é disciplina e é sofrido mesmo, mas vale muito a pena. Então, essa é a primeira dica que eu queria deixar para vocês, e em outros vídeos eu pretendo falar alguma coisa a mais sobre concurso, falar sobre a minha experiência, tá? Então, primeira dica, estudar todos os dias. Um abraço, tchau, tchau.